palavra. Fica à vontade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saúde a todos nesta noite na paz do Senhor Jesus. Fiquem em pé os que sentaram. Prometo que depois eu não vou mandar ninguém levantar no meio da pregação, tá? Marcos capítulo 2. Watson, você não vai com uma luz para nós ali. Marcos capítulo 2. É uma satisfação estar com vocês nesta noite. Não porque vamos pregar, mas porque quando nos reunimos na casa do Senhor é porque Ele está presente, né? Ô, glória! E se Ele está presente, cantava não sei do que, Carminha, algo tem que acontecer. Não é o tempo de vocês, não. É Marcos capítulo 2. Eu leio assim, ó. Eu leria assim se eu enxergasse. Vamos lá. Dias depois, Jesus, botava lá, ali eu enxergo, na outra versão está bom. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém. Muito obrigado por nós assentos. Em nome de Jesus. Essa água é para mim? Sim, senhor. Se fosse para fazer algum batismo, eu ia acabar com o Jordãozinho de vocês. Muito bem. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Pastor Devane. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Um prazer conhecê-lo. Quando eu vi o pastor Devane, eu disse: acho que ele podia pregar, não, é mais bonito que eu. Aí depois falou bonito. Um sotaque diferente do gaúcho, que daí só. Podia ser o Alisson. O Alisson sabia desde quando que ele deveria estar pregando hoje, pastor João? Desde terça. Tudo bem. Teria 2 dias para se preparar para fazer um sermão bonito. Em 2 dias dá para pregar 3 horas. Eu acho que foi ontem de tarde que ele me jogou essa bomba no colo. É isso, Catherine. Ela fala e dá risada. Pensa. E aqui estamos, e ontem à noite nós estávamos ali em Eldorado do Sul, que eu tinha um ensaio no ciclo de oração. Eu sou o líder do coral do ciclo de oração. Que prova! Um dia eu estou cantando com os jovens, outro dia com o coral, mas é isso aí mesmo. E aí me mandaram um WhatsApp depois, pastor, no meio da tarde, dizendo: Tu vai vir para cá, Eldorado? Eu disse: Eu vou. Tu compra uma coca que o resto a gente compra aqui, a gente vai fazer um churrasquinho. Eu disse: Jesus é bom, rapaz, eu ia de grátis só para ensaiar. Eu cheguei tarde em casa já. Aí eu disse assim: Jesus, me ajuda aí para amanhã. Então Jesus vai nos ajudar para hoje, nos trazermos uma palavra. Até as 9h30 mais ou menos, não? Glória a Deus. Aqui, olha agora. 9h40 deve ser. 8h52, tá bom. O texto que nós lemos é um texto recorrente, a gente pelo menos cita eventualmente. Tu não vai cantar hoje, Catherine?
A gente cita eventualmente esse texto em várias situações e por alguma razão que eu desconheço, porque quando eu conseguir entender Deus, ele deixa de ser Deus. Então, por alguma razão que eu desconheço, foi o texto que eu lembrei para hoje à noite. Enquanto eu lembrava, eu pensava, Senhor, o que tem de novo que o pastor João não saiba desse texto? O que tem de novo que a Edné não saiba desse texto? Mas a Bíblia ela se renova todos os dias. É incrível como a gente descobre coisas novas em textos antigos. Isso por uma razão muito simples, porque a Bíblia, embora ela tenha sido escrita fisicamente por mãos humanas, é um livro espiritual. Sendo um livro espiritual, ele vai se revelando a Alisson conforme a necessidade do povo. Eu costumo dizer para os meus colegas que quanto melhor sai a pregação, é por dois motivos básicos. É pela necessidade da igreja e o quanto eles oraram. Dificilmente será por nós. Nós não somos capacitados. O pastor foi feliz quando disse que nós não somos capacitados. Não somos capazes para fazer a obra de Deus. O Paulo disse não que sejamos capazes de saber alguma coisa por nós mesmos. Puxa vida, se o Paulo disse isso, o que sobra para mim? Então nós não somos capazes por nós mesmos de fazer alguma coisa. No entanto, tem um texto que está em, eu acho que é Eclesiastes ou Provérbios, que diz assim: melhor é serem dois do que um. Tem explicação para isso? Tem o texto nos dá, né? Porque se um cair, o outro levanta. Me faz entender que pelo menos um dos dois tem que estar forte, concorda comigo? Pelo menos um tem que estar em condições. Eu estava no ensaio ontem, era um hino diferente, um hino de fogo, e uma das meninas disse: nós vamos fazer um coral em três equipes, né? Bom Jesus, Eldorado do Sul e Santa Cruz. Outro final de semana eu estou em Santa Cruz, saindo com o ciclo de oração de lá. Aí a menina disse assim: como esse hino elas conhecem, a gente não canta, deixa só para elas cantar. Eu disse: como é que tu vai me provocar desse jeito, Miguel? Quando a gente canta num coral, não é 33,33 para cada equipe. Cada equipe tem que ser 100%. Porque se um cair, o outro tem que levantar. Quando eu vou andar junto com o Alisson, eu não sei como é que o Alisson está. Se ele está forte ou se ele não está. Como eu não sei como é que ele está, como é que eu devo estar? Eu devo estar forte, porque vai que o Alisson não pregue na quinta-feira e num dia antes me passe para eu pregar. Eu preciso estar em condições. Então esse texto se aplica, mas não para jogar uma responsabilidade para o outro. Entendeu? Melhor serem dois do que um. A gente sempre acha que o mais forte é o outro. E como eu sabia que o pastor ia estar aqui, eu mandei um WhatsApp para ele dizendo o que eu ia pregar para ele fazer a introdução para mim. O pastor fez a introdução para mim, falando sobre Moisés, sobre a incapacidade e sobre a necessidade de nós estarmos à disposição. É isso não? É a introdução do que eu vou falar aí em 30 minutos. Ainda bem que eu mandei um WhatsApp para o pastor e pedi para ele: faz a introdução para mim, para ser mais rápido e eu não perder tempo na introdução. Porque o texto que nós lemos agora diz assim que Jesus, entrando em Cafarnaum, e chegando a Cafarnaum, ele entra numa casa. E é interessante que ele entra na casa, mas ele não marcou um culto, né? Ele entrou na casa. As pessoas ficaram sabendo que ele estava na casa e aí foram até a casa onde ele estava, mas o culto não estava marcado. É natural que nós marquemos cultos. Quinta-feira é o culto da vitória, hoje é culto, estaria na pista, né? Culto de libertação, sábado culto dos jovens, quarta-feira o departamento feminino. É natural que nós façamos para organização, mas isso não quer dizer que porque nós definimos um culto com determinado título, que o Senhor não vai fazer aquilo que Ele queira fazer de determinado culto. Glória a Deus. Não há necessidade de nós marcarmos um culto de cura divina para o Senhor curar, porque se houver fé, necessidade, o Senhor é poderoso para curar em qualquer culto. Pastor, quando é o culto de batismo do Espírito Santo? Isso é muito fácil, né, pastor? É culto de campanha. Quando vem aquele pastor de fora, que a gente... Porque é bom pregar na igreja dos outros, né, pastor? Porque aquela expectativa, né? Na minha igreja todo mundo me conhece. Aqui então eles falam. Então, quem vai pregar é o Carlinhos. Eles não dizem assim o pastor Carlinhos. Eles dizem, não, Carlinhos. Eu sei que ela fala assim, quem vai pregar? Carlinhos vai pregar. Então, cria aquela expectativa, assim, quando alguém de fora, então, culto de batismo com o Espírito Santo qual é? É aquele quando vem um pregador de fora para pregar. Aquele não. Deixa eu te informar uma coisa, né? Hoje não foi marcado, mas hoje é dia de culto de batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque Jesus entrou em Cafarnaum.
Entrando em Cafarnaum, ele entra dentro da casa. Entrando dentro da casa, o Carlinhos descobre, porque na verdade eu viria aqui de qualquer forma, certo, Alisson? Eu estava falando com a Catherine, eu acho. Telefone compartilhado, eu acho que eu estava até xingando a Catherine. Ai, quando o Alisson me chamou, eu disse, me esqueci que o telefone é compartilhado. Aí me convidou para pregar ainda, que pensa. Fiquei nervoso, até me perdi agora. O culto específico, estando Jesus em Cafarnaum, estando Jesus na casa, basta para que as pessoas cheguem ao lugar e alcancem aquilo que é necessário. Coisa boa quando nós estamos num culto com o coração aberto, independente de quem vai pregar. Quem sabia que eu ia estar pregando hoje em dia? Acho que foi o Alisson. Mais um ou dois, talvez, soubesse a Catherine. Não sei mais. Então ninguém veio para me ouvir. Só vieram para casa porque Jesus estava na casa. Oh, glória, aleluia. Então Jesus estando na casa basta. E começou a entrar muita gente na casa e de repente não cabia mais ninguém dentro daquela casa. Não tinha mais como as pessoas entrarem. Mas aí chegou a notícia na casa de alguém que não tinha condições de ir ao culto. Olha que coisa bonita isso. Esse texto é a igreja sendo igreja. A igreja serve para isso. Aleluia. A igreja ela serve para entrar onde pessoas normais não entram. A igreja serve para agir em situações em que pessoas normais não agem. É assim que a igreja trabalha. A igreja sendo igreja, ela está num patamar acima. Eu lembro-me que Jesus conversava com seus discípulos e disse o seguinte: o mundo saberá, reconhecerá que vocês são meus discípulos quando vocês conseguirem amar uns aos outros. O diferencial da igreja é ver um paralítico sem conseguir ir ao culto e isso constrangê-lo, isso incomodá-lo. De vez em quando eu ouvi, agora pararam de me provocar, que eles usavam aquela frase: eu já convidei o fulano, agora é ele Deus. Puxa vida, que bonito esse cristianismo. Já convidei, agora é ele e Deus. Uma vez eu estava no culto, uma lição, e me disseram assim: desviado não precisa, não se evangeliza desviado. Desviado é desviado, ele conhece a palavra e deixa ele. Tá, e se ele está esperando alguém chegar e dizer: vem cá, Jesus ainda te ama. E se ele está constrangido em vir sozinho à igreja, quem sabe está esperando um Carlinhos bater na porta dele lá e dizer: olha, eu estou indo no culto hoje, tu não quer ir comigo? Quem sabe ele está guardando isso da nossa parte. E eu fico dizendo: é ele, Deus já conhece a palavra. Eu estou calmo hoje, estou tranquilo hoje eu não vou xingar ninguém, estou tranquilinho. Nós não conhecemos a palavra? Conhecemos, né? Está gravando ali? Ao vivo. Não faz isso. A gente é perfeito? Não. Todo mundo aqui é top de linha, top of mind. Todo mundo perfeitinho. A gente não conhece a palavra? Conhece, né? Não está na igreja? Tá. Não está tomando a ceia? Tá. Não está cantando, tocando? Tá. Não está pregando? Tá. E somos imperfeitos assim mesmo, gente. É verdade, Deus. Como é que eu vou dizer para o desviado? Conhece a palavra, não precisa de nada. Precisa sim, precisa do meu amor e da minha compaixão. Do meu constrangimento. Eu tenho algumas pessoas que serviram a Jesus comigo ainda na minha juventude, na minha mocidade. Quando eu falo em minha mocidade, pastor João, volta-se aí há 5, 6 anos atrás. O Senhor já vai chegar na minha mocidade 5, 6 anos atrás. Alguns serviram comigo e hoje estão longe dos caminhos do Senhor. Só que isso me incomoda, isso me constrange. Porque se Jesus vier agora, eu vou morar com Ele nos céus. No entanto, esses meus amigos, esses meus colegas de ministério, se não retornarem a ter um encontro com Cristo, não irão. Eu preciso ser constrangido pelo amor de Deus e ficar incomodado quando alguém não conseguir chegar até aqui onde eu consegui chegar. E naquele culto que estava cheio, culto cheio a igreja, pregador quem era? Jesus. Eita! Jesus é o pregador. Aqueles 4 meninos, aqueles 4 homens, aqueles 4 rapazes não se preocuparam consigo mesmo. Eles lembraram que tinha alguém que não conseguiria entrar naquele culto, não conseguiria chegar naquele culto.
E é bonito que os 4 pegaram a cama, pegaram o leito, até porque certamente era tipo uma padiola, precisava realmente de 4 pessoas para pegar naquela cama. Quando a Edneia cantava o último hino agora, não deu tom para o Alisson, tá? O Alisson ficou procurando o tom ali, e eu estava sentado ali e disse, Alisson, e tirei lá, né? Era mim. Lá, e ele acredita em mim, né? Eu toco violão há, sei lá, 30 anos há mais tempo do que o Alisson. E ele foi lá e largou lá, tudo desafinado, de neve, no tom igual o Alisson no outro. E eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque foi eu que fiz o Alisson. Porque naquele momento meu ouvido me traiu e eu não pude ajustar, não pude recompor. Sabe, eu entendo o seguinte, pastor João, que para levar a cama não dá para ser 1. E também não dá para ser 2. Tem algumas camas, tem algumas situações que terão que ser invariavelmente 4 pessoas. Iguais não, podem ser 2 canhotos e 2 destros. Não serão pessoas iguais, mas precisarão invariavelmente 4 pessoas para levar uma cama. Isso fala sobre unidade. Isso fala de proximidade. Eu pensava assim, sabe, o número 4, e a Bíblia é muito sugestiva quanto ao número 4, e eu não gosto de ser taxativo quando a gente usa algum tipo de número ou de exemplo. Eu fiquei pensando que relação pode ter o número 4 com a igreja. Eu fiquei pensando no fruto do Espírito, mas não fecha a matemática, porque as características do fruto do Espírito é 9, eu não consigo uma matemática para eu chegar em 4. Eu fiquei pensando, onde será que fecha o 4? E eu fiquei pensando, sabe, poderia ser o amor e poderia ser também o amor em movimento. O amor em movimento eu vou chamar de longanimidade. Poderia ser a benignidade, poderia também ser a benignidade em movimento, que eu vou chamar de bondade. Porque o amor precisa se movimentar para provar que é amor. Isso está claro, João 3,16 é isso, né? Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, ele agiu, né? Que deu, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, eu vou exemplificar o amor em movimento como a longanimidade. Como é difícil. O Pedro chegou a perguntar, Senhor, se o Alisson pecar contra mim, devo perdoá-lo até 7? Jesus disse, está muito fácil isso aí. Vamos dificultar um pouquinho? 7 não. Quanto, Alisson? 70 vezes 7. O primeiro que responder não vai ganhar nada, porque eu não trouxe nada. Mas quanto que é 70 vezes 7? Eu achei que todo mundo ia falar em uníssono. 70, tem gente contando nos dedos. Matemática deles, Jesus. Mobral deles. 70 vezes 7. 490 com a calculadora do celular. Que maravilha, ensino médio completo, se preparando para o Enem. 490 vezes 70, é claro que o número é simbólico, não vou ficar contando tantas vezes, mas isso quer dizer que infinitamente eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim. Quando Jesus diz isso, ele estava dizendo, não basta dizer que ama, tu tens que demonstrar que ama. E como é que tu demonstra? De vez em quando eu posso eventualmente falhar em alguma coisa. Exemplo, quantas quintas-feiras fazia que eu não vim aqui, pastor João? Domingo, nem se fala. Sábado, Catherine, quantos sábados fazia ou faz ainda que eu não venho aqui? Alguns sábados, né? Alguns sábados. Bastante. Pastor João foi educado, conversando comigo no WhatsApp, mas ele queria me xingar. A Catherine me chamou no WhatsApp, ela foi educada comigo. Ela queria. Sabe, e eu não sou membro aqui. O pastor está visitando, eu não sou membro daqui.
A minha filha mesmo, aquela menina bonita lá, aqui, a outra, né? Mais ou menos, né? Ela é minha filha, e ela é lembrada aqui, e eu venho aqui eventualmente. Mas o amor que essa igreja tem por mim faz com que eu volte. Aleluia. E esse tempo que eu fiquei fora, o pastor João perguntou: alguma coisa aconteceu? É a igreja sendo igreja. Isso é igreja sendo igreja. Quem eu sou? Eu sou pastor. De vez em quando tem uma agendinha aqui, outra lá e tal. Aí o pastor João pergunta: está tudo bem? A Kevin faz a mesma pergunta: está tudo bem? Está meio sumido. Isso é igreja sendo igreja. A igreja que não tem esse constrangimento, que não sente a presença do seu irmão, não é igreja. Ela pode ser uma sociedade, pode ser uma cooperativa, tem o nome que quiser. Mas a igreja que não ama e o amor não se movimenta com a longanimidade, a igreja que não tem benignidade. Qual é a diferença de benignidade e bondade? Só para auxiliá-los a entender. Benignidade é o caráter, é eu. E a bondade é esse meu caráter em movimento. Então, se eu tenho benignidade, eu ajo. Então, a bondade é eu fazendo alguma coisa pelo meu irmão. A longanimidade é eu demonstrando o meu amor, que é o amor em movimento. Aqueles 4 homens, aqueles 4 rapazes, vendo a dificuldade daquele paralítico. Eu não sei se ele queria ir no culto, se ele não queria, porque Jesus não disse vendo a fé do homem, se vendo a fé deles. Não vou dizer que levaram de arrasto, mas quase que me dão o direito de dizer. E Jesus disse vendo a fé deles. Eu não sei se Jesus pegou os 4 e somou um homem junto, mas vendo a fé deles, me dá a impressão que Jesus estava se dirigindo aos 4 homens que foram lá e buscaram aquele rapaz para levá-lo ao culto. O problema, Alisson, que quando chega no culto, não tem como entrar. Se não tem como entrar, da minha parte, eu já fiz. Tentei, não deu. Meu querido, sinto muito, a igreja está cheia, não tem como entrar, então fiz a minha parte, vamos embora para casa de novo. Tentei, mas não deu. Mas olha o que é a igreja em movimento. Como não tinha como entrar no culto, deram um jeito de tirar um pedaço do telhado, que não era que nem esses nossos aqui antigamente, era diferente. Era em camadas assim e tal, que tinha o telhado, não era material que nem esse nosso aqui. Eles deram um jeito, não sei nem se pediram autorização Jacques para mexer no telhado do dono da casa, mas eles deram um jeito de tirar um pedaço do telhado, porque eles precisavam ver aquele homem na mesma condição que eles. Pelo menos ouvir a palavra de Jesus. Aí eu me lembro, Brunara, de Natanael e Filipe. Foi Natanael e Filipe. Filipe aceitou Jesus. E quando a gente aceita Jesus é uma glória, é uma maravilha. Conta para todo mundo e convida. Depois a gente fica meio devagar. Eu estou ao vivo. Eu vou contar. Esse dia eu estava indo para a igreja. Sim, para a igreja. E eu estou na parada de ônibus. Antes eu passei por um menino, conheci ele pequenininho. Ô pastor, tudo bem? Ele disse, tudo bem. Passei por ele e fui para a parada. E daqui a pouco ele chega na parada de ônibus. E ele tá meio devagar, assim, não sei o que houve mentalmente nele. E daí eu vejo ele com folhetinho na mão. Que luta, não tem nenhum folhetinho aqui, né? Nem para trocar com esse guri. E ele está na parada de ônibus, entregou para um e subiu no ônibus comigo. Aí subiu no ônibus comigo, passou a roleta e foi entregando o folhetinho para os bancos. Só para me envergonhar esse guri que faz isso. E entregou o folheto para mim ainda. E eu educadamente peguei e disse, me dá, que eu vou passar adiante. Até aí tranquilo, né? Benção. Na outra semana, encontrei o guri de novo. Entregando folheto de novo. Aí eu abri a minha Bíblia. E o meu folheto estava ali. Puxa, eu podia ficar sem amanhã. Aquele menino não tem púlpito para pregar. Ninguém jamais vai convidar aquele menino para pregar, mas ele está sendo igreja.
Oh, quer aleluia. alcançar outras pessoas da forma que ele pode. Você não pode pregar, ele entrega um folheto, alguém leu aquele folheto, eu tenho certeza que alguém leu. Ele não consegue, Alisson, chegar, tirar o telhado e colocar alguém, mas pelo menos pegar um pedaço da cama e levar até a porta da onde Jesus está, a gente consegue fazer. Tu está entendendo? Às vezes a gente não vai conseguir tirar o telhado, não vai conseguir pegar uma corda para amarrar na cama para descer, mas pelo menos levar a cama a gente consegue. Ou não consegue? São 4, não era 4? Poxa vida, se é 4, se tu cansar, troca. Mas tem como fazer. Eu já contei para vocês uma história, é uma história, na verdade, é uma ilustração de uma menina com seus 6 anos, carregando seu maninho com seus 4 anos no colo. O maninho era quase na altura do tamanho da criança, e alguém chega e diz: menina, tu não está cansada com teu irmão no colo? Não, ele não pesa, ele é meu irmãozinho. Isso é igreja sendo igreja. Ele não pesa. Por quê? Porque ele é meu irmãozinho. Tu vai perdoar o Carlinhos de novo, vô. Ele é meu irmãozinho. Aleluia. Por quê? Porque Jesus morreu por ele. Verdade, Deus. E eu estou pronto para ir para a glória. Esses dias, um mês só, eu participei de 4 cultos de Santa Ceia, mãe de Neto. Eu nem levantava a mão, senão Jesus me levava. Tão santo que eu estava. Mas eu estou pronto para ir para a glória. Mas o meu irmãozinho, será que ele está pronto? Será que eu não preciso fazer alguma coisa por ele? E eu estou indo para o final. Eles abrem aquele telhado, jogam aquele rapaz, ou largam aquele rapaz na frente de Jesus, e Jesus olha e disse: que fé! Que fé! Os discípulos estavam ali, mas eles tinham uma outra função. Mas os saduceus estavam ali, poderiam eles fazer, já que eles conheciam tão bem a lei. Os fariseus possivelmente estavam ali, eles poderiam fazer também, já que conheciam tão bem a lei, poderiam eles fazer. Agora, aqueles 4 rapazes jogam aquela cama, largam aquela cama na frente de Jesus. Jesus disse: pela fé de vocês. Coisa linda, né? Pela fé de vocês, vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados. Aleluia, Deus. Em outras palavras, pela fé de vocês, eu estou salvando o amigo de vocês. Aleluia. Puxa vida, gente, se isso não é lindo, eu não sei então. E sempre tem uns crentes meia boca. Quem é esse? Só Deus pode perdoar pecados. Ainda bem que Jesus não era eu. Se fosse eu, eles iam ouvir umas poucas boas. Mas Jesus disse: eu não fiz o milagre invertido porque vocês não entenderiam. Mas vocês precisam saber que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecados, vida espiritual, vida de comunhão com Deus a partir daquele momento. Mas o Filho do Homem também tem poder para curar enfermidades. Aleluia. E agora ele se dirige ao homem, dizendo: a ti eu te digo, levanta, toma tua cama e anda. Ou levanta-te e anda, fica em pé, rapaz. E imediatamente o homem fica em pé, e todos se maravilharam do milagre que Jesus fez. A pergunta que eu faço para encerrar: era culto? Não. Tinha marcado um encontro? Não. O homem pediu para ir no culto? Não sei, não tenho registrado. O que eu sei é que os 4 rapazes levaram o homem. Tinha dificuldades? Sim. E Jesus faz uma obra completa, dizendo: os teus pecados são perdoados. Aleluia. O perdão dos pecados, quem pode dar é só Jesus, porque Ele é Deus. Sabe, Catherine, eu estou pregando agora e me lembrei, eu não tenho registro de quem era esse homem. Não sei quais os sentimentos que ele tinha. Não sei quais eram os problemas que ele tinha internos. É bem possível, Alisson, que para aquele homem era mais importante que os seus pecados fossem perdoados do que ele ser curado. E Jesus é Deus. Jesus conhece os detalhes. Os homens não entenderam. É Ele Deus para perdoar os pecados.
E agora me vem ao coração, pela revelação de Deus, não tem medo nenhum em dizer que o que aquele homem precisava era muito mais do que uma cura física. O que aquele homem precisava era paz no coração pelos seus pecados sendo perdoados. Aleluia, Deus. Por isso eu entendo que Jesus, ele sabe todas as coisas. Quer quando aqueles 4 rapazes levam aquele homem, eles pensavam, vamos levá-lo para ele ser curado. E Jesus no seu interior sabia, eu vou salvar a alma daquele homem, vou dar um banho no sentimento dele, vou fazer ele ficar livre de todo sentimento de culpa, e aí depois de lambuja eu curo ele também. Mas na verdade, a impressão que eu tenho, isso é impressão, eu não tenho registrado, eu estou encerrando, falei umas 5 vezes isso já. Eu não tenho registrado, mas a impressão que eu tenho é que se ele fosse embora só com o primeiro milagre, ele ia feliz da vida. Os teus pecados são perdoados. A impressão que eu tenho é que esse homem já iria abençoado para casa. Mas Jesus disse, eu sou tão bom que eu vou te curar também, rapaz. Levanta, porque eu preciso de crente, não apenas de pé, mas eu preciso de crente curado também. Aleluia, Deus. Primeiro, por dentro. Que vontade de parar que eu estou, que hora é? Não consigo enxergar porque vai para olhar, deixa quieto. Quando Marta e Maria estão, Marta trabalhando e Maria aos pés de Jesus, Aleluia. dentre outras coisas que podemos extrair do texto, é que não basta trabalhar, tem que ter coração voltado para Deus. Não basta correr e correr e correr, embora seja necessário trabalhar, mas é trabalhar e orar. Senta aqui em idade cristã. Trabalhe, mas ore. Então, antes de trabalhar, antes de ficar em pé, antes de sair da cama, antes, os teus pecados são perdoados. Primeiro crente, depois trabalhador. E não primeiro trabalhador e depois crente. É uma briga, Alisson, que eu tenho com os músicos dos quais não faz falta. Não faz parte. Mas a minha briga com os músicos a maioria dos músicos eles são músicos crentes. Mas eu preciso de crentes músicos. Aleluia. Alguns cantores são cantores crentes. Mas eu preciso de crentes cantores. Que primeiro sejam crentes, depois sejam cantores. Que primeiro sejam crentes, depois sejam músicos. Certo? Ok? Me fiz entender? Amém, Jesus. Posso ir embora tranquilo para a cachoeirinha? Glória a Deus. É muito bom estar com vocês. Até que eu poderia posso compartilhar essa palavra com vocês. Fiquem em pé, queridos. Glória a Deus. Oh, Jesus amado. Poderia estar pregando o pastor, o pastor João poderia estar pregando, poderia ser o Alisson. Quaisquer uma vez eu fui numa igreja e fizeram a mesma coisa que o Alisson fez. Pastor, prega, não tem problema. Se é para falar de Jesus, a gente fala mesmo. Falar de Jesus é fácil. Difícil é falar do Alisson, falar da Lunara, tem que estar cuidando dos defeitos para não expor. Mas falar de Jesus é fácil. É tranquilo falar de Jesus. Eu terminei de pregar, aquele irmão que ia pregar e disse, pastor, o senhor pregou tudo que eu ia pregar. Então, se eu não viesse aqui para falar, qualquer um dos meus colegas ministraria e falaria. Deus falaria com cada um de vocês. Não sou melhor do que nenhum dos meus colegas em questão. Muito possivelmente falariam até mais bonito, mais eloquentes do que eu. Deus não deixaria de falar se eu não estivesse aqui. Usaria qualquer um dos meus colegas para estar ministrando e Deus falaria aos nossos corações. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu gostaria de orar, pode ser, pastor? Pode ser. Glória a Deus, aleluia. Se o povo vier na frente, eu posso orar por eles. Eu posso convidá-los. Tem alguém que quer receber uma oração? Vem aqui à frente, por favor. Eu quero orar por vocês. Se os ovelhos quiserem pegar um pedacinho da padiola comigo, fiquem à vontade.